Está começando o Em Dia com a Ciência. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um projeto que estuda a história cultural do Vale dos Sinos através das instituições. Aqui conosco no estúdio estão as professoras Cristina Enes, coordenadora desta pesquisa, e também a professora Inês Reichert. Sejam bem-vindas aqui ao estúdio. Muito obrigada. Obrigada, Karine. Imagina. Cristina, eu inicio então contigo falando um pouco do histórico do programa, né, dessa pesquisa. Quando é que ele começou, há quanto tempo, como é que surgiu essa ideia mesmo? Pois bem, eu sou integrante do Grupo Cultura e Memória da Comunidade e há muito tempo nós temos observado uma carência quase completa de estudos que trabalhem em Novo Hamburgo especificamente, mas a região como um todo. Esta observação fez surgir a ideia de que criássemos um projeto que pudesse, por ter características gerais, abarcar, acolher uma série de possibilidades de pesquisas, uma série de possibilidades temáticas. Então, em reuniões do grupo, ficou acordado que eu faria este projeto e coordenaria este projeto, isto já fazem 4 anos da existência dele, e que ele seria um projeto de contínuo. Ou seja, ele não é um projeto que tem um momento específico de término. Ele existe enquanto projeto de características gerais e depois se agregam as temáticas a ele e aí se faz um novo olhar para esta temática, verificando metodologias, verificando as teorias que melhor se adequam a esta nova temática e aí desenvolvemos então estes novos eixos, né? E qual é o objetivo dessa pesquisa? Bom, uma vez que ele surge a partir da observação da carência de estudos históricos sobre a região, poderíamos dizer que o objetivo macro dele é a reconstrução da história da cidade e da região a partir da memória destas comunidades relacionado às clubes, associações, indústrias ou mesmo história de vida. Busca-se, na verdade, compreender como a sociedade de Novo Hamburgo, do Vale dos Sinos, construiu a sua história e uma identidade, né, a partir dessas associações, destes clubes, né? Porque como pode diferentes temáticas se associar a ele, vai depender de onde vem a demanda e aí então o desenvolvimento do estudo. E nesses 4 anos, de onde vieram as demandas? Pois bem, nós já tivemos realizado um trabalho que focava nos 80 anos de Novo Hamburgo. Neste trabalho, que eu trouxe inclusive para te mostrar, neste trabalho se buscou alguns membros da comunidade e estes membros da comunidade passaram a depor sobre as suas memórias. Então ele era bem amplo, ele foi feito numa parceria com a prefeitura e a amplitude, a liberdade que se dava ao depoente de falar sobre a sua vivência. Num primeiro momento apenas se buscou estes depoimentos e posteriormente destes depoimentos se criou um programa de TV que incluía um debate com a plateia, onde essas pessoas vieram contar alguns aspectos da sua vida e interagindo com a plateia. Foi um trabalho muito interessante. Resultou então deste CD que eu te mostrei. Um outro trabalho que nós tivemos também foi um estudo da história da empresa Wirth, em Dois Irmãos, a partir da história de vida do seu fundador. E um outro trabalho que nós trouxemos para mostrar também, selecionamos alguns, é este que a Inês pode te mostrar ali a obra, que foi a história da ACI. Como é que esse trabalho, então, foi composto, Inês?
É um trabalho de pesquisa histórica, antes de mais nada, que tem como foco a história de uma instituição, no caso a Associação Comercial Industrial de Serviços de Novo Hamburgo, Campo Estância Velha, que esse ano, em outubro, completou 90 anos. Então, essa instituição, a CI, procurou a Fevale, foi feito um contrato, um projeto comum de trabalho, onde então a Fevale se responsabilizaria pelo processo de pesquisa que resultou no livro. Mas o livro é resultado de um processo. Ele foi lançado agora em outubro, no mês de aniversário da entidade, e foca os 90 anos dessa trajetória, né? O título do livro até foi composto pelo grupo, né, pela instituição, pelas pessoas que são colaboradoras e trabalham lá diretamente. Nós pensamos em fazer isso como uma forma também deles se identificarem, né? Esta é a história deles. Então, uma trajetória de valor foi um nome que esse grupo elegeu para esse trabalho. Foi um trabalho complexo, enfim, pelo recorte, né? 90 anos é um espaço grande em termos de tempo, e isso envolve pensar não a instituição isoladamente, mas essa instituição, esse espaço de organização social num quadro, num cenário muito mais amplo, que é o cenário da história da própria cidade, da região, do estado e do Brasil. Então, esses contextos históricos estão todos presentes, se pode ver a história do Brasil, a história regional, a partir da inserção dessa instituição, do papel que ela desempenhou aqui no desenvolvimento e até, eu diria, na identidade dessa cidade que se constitui, que se torna famosa como a capital nacional do calçado, um grande polo do setor coureiro-calçadista, hoje até chamado complexo, né, coureiro-calçadista. E que papel essa entidade ocupou, né, de liderança, de profunda liderança, né, e que impactos isso teve no transcorrer da história da cidade. O que nós queríamos como historiadoras é que as pessoas se reconhecessem nessa história e que pudessem, mais do que ler sobre a CI, conhecer um pouco da história, né, da sua cidade, se reconhecer nessa história. Né? E acho que conseguimos, assim, as pessoas estão dando um retorno, agora que o livro está sendo lido pelo público, né, pela comunidade, muito positivo. E como é que essas instituições chegam até vocês? Assim, vocês demonstram algum interesse, procuram ou realmente elas chegam até vocês? Como é que é essa busca mesmo? Como é que se inicia uma pesquisa aí? Olha, em geral, a instituição nos procura, porque são trabalhos que acabam tendo um resultado, como a Inês destacou, muito positivo. As pessoas, como eles partem da comunidade e visam toda esta construção histórica, as pessoas se veem nele. Então, a partir do momento que a cada trabalho que nós temos concluído e oferecido à comunidade, surgem outras empresas, outros grupos e clubes que vão, então, nos contactando e nós vamos adequando o projeto àquela instituição que nos procura. E o que eu quero dizer com este adequando? No sentido de que o projeto, por ser amplo, permite que a uma instituição nos procurar, nós façamos um primeiro diagnóstico para verificar que metodologia para a própria coleta de dados ou mesmo para análise destes dados posteriormente, qual a metodologia que vai ser mais adequada. Nós não estamos presos, vamos ter que, com todas as pessoas... Passo a passo, não tem. Ele é bastante flexível, porque nos permite, então, olhar a especificidade e atender às necessidades da temática. Algumas vezes, o nosso foco principal vai ser, como neste caso deste trabalho, desta pesquisa dos 80 anos, a nossa metodologia principal versava
sobre a história oral. Nós tínhamos poucos dados estatísticos, nós tínhamos poucos documentos físicos, porque o trabalho tinha como viés principal metodológico a questão dos depoimentos da reconstrução histórica. Então, utilizamos a metodologia de história oral com entrevistas semi-estruturadas em grandes eixos, onde nós tínhamos a liberdade de que estas pessoas, enfim, se sentissem muito tranquilas em falar aquilo que relacionado à comunidade, mas que elas tinham vivenciado. No caso da ACI, a professora Inês e a professora Magna, que também é autora do trabalho, né, executora do trabalho e autora do texto, elas usaram outro enfoque desta temática, não é mesmo?